O Santos, nesse momento, ele se torna um pouco refém do mercado, né? Assim, me dói quando eu vejo o Newton Drummond, ainda que seja a realidade, né? O que ele tá dizendo é que o Santos não consegue competir com times da Série B, né? Não consegue contratar jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, tampouco da Série A. É uma realidade que incomoda muito. Mas, a princípio, o Blondel, ele tem números bons. Eu acho que é um jogador interessante, até por essa questão de ser um pouco mais defensivo. Mas eu tava vendo bastante gente falando na rede social, pô, o cara, ele tem um índice até bom de cruzamento. Mas da onde? Não faz muito fundo, né? Então, mas aí que tá. Ele vai fazer o fundo pra cruzar pra quem? Pro Marcos Leonardo, que tem 1,70 m? O Santos tem que trabalhar jogo, triangulação, aproximação do lateral com o cara que joga no meio. Eu tenho uma solução. Tem que trabalhar o Angulo, que é um pouquinho maior. Nós vamos falar sobre isso, mas assim, ele tem que trabalhar. O Santos tem que ter penetração pelo meio. O gol do Santos sai como hoje? É jogada fortuita. E não adianta ficar levando bola no fundo e colocar... Por exemplo, contra o Flamengo na Vila. Cruzaram 200 bolas pro Marcos Leonardo e tava ali o Pablo e o Gustavo Henrique. Os caras deitaram. Vocês querem acabar com o Marcos Leonardo, meu? Então assim... Tem que trazer um lateral que tenha gana, que tenha sangue. Eu acho que eu gosto de jogador argentino por causa do Fernandes, por exemplo. Sim. Mas ele faz muita falta. Tá, mas é o que mais rouba a bola. Mas a gente precisava de alguém que batesse também, né? Precisava de outro igual que batia, pô. O time do Santos tinha muita freira. Essa que é a realidade. Então tem que ter um jogador meio marginal mesmo. Acho que tinha que ter um doido. O Blondel parece ser um bom jogador. De verdade, não conheço assim o Blondel, mas as estatísticas dele são boas. O campeonato argentino tem uma exigência diferente do campeonato brasileiro, por óbvio. E o Franco Cristaldo é um jogador que tem bons números, assim. Ele começou no Boca. No Boca, Foi pro Raio Vallecano da Espanha, depois foi pro Elche na Espanha, depois voltou. Faz um campeonato muito bom na Argentina. Esse jogador, eu acho. Eu fiz uma análise dele também. Esse é o Meu medo é que, de repente, o Mazuco lá do Botafogo... Alguém... Os caras que tem dinheiro? Quem tem grana. Porque, assim, o Santos, ele é o cara que... ele flerta com todo mundo, mas não pega ninguém. O Blondel, o forte dele é a defesa, não é o ataque. Né, questão de cruzamento e tal, a gente não dá nem pra contar com ele, que não é o forte dele. Já o Cristaldo não. Tem uma excelente bola parada. Cara, sensacional. Diz que o cruzamento dele de linha de fundo ele tira do goleiro e ele consegue colocar na cabeça. Me chamou assim, se eu podia assim. Mas o Blondel, ele tem um índice de acerto de cruzamento em 39%, enquanto a média dos laterais é 25%. O Camacho também tem um índice de acerto de passe tremendo pro lado. Mas ele é péssimo? Não. A gente já entra. É horrível. Não, eu tô brincando, mas assim, o Blondel, assim, os jogos, o que eu vi. Não, ele é o cara mais do combate, mas ele precisa ter aquele cara do talento ali pra um cara que tem o estilo dele no Brasil, que eu acho que é um bom lateral. Auro. Não, o Saravia, que tá no. Tá no Botafogo, jogou no Inter, foi pro Botafogo. Auro não. E tem uma questão que eu quero jogar aqui na mesa e pra todo mundo comentar também. O Lisca deu uma entrevista falando que ele não gostaria... Quer falar de Não. Vai. Ele deu uma entrevista ainda sobre esse assunto, de que ele queria jogadores brasileiros. Ele queria que não viesse mais os gringos, porque já tinha gringo demais. E aí, no final, eu e Fabiano conversando, e ele até colocou lá o que aconteceu de verdade. No final de tudo, vieram os gringos. Como sempre, né? E aí pega aquela questão, né? O Rueda parece que tá tomando conta agora das contratações, oficialmente tomando conta. E como é que fica isso, né? Como é que fica um técnico que chega, ele já de cara falou que não queria os gringos e de repente vem os gringos. Ele sugeriu jogadores da Série B, né? Não tem outro. O Newton Drummond, ele falou exatamente isso. Que eles tiveram uma conversa com o Lisca, dizendo que eles entendem o posicionamento dele, de querer jogador... Porque às vezes tem essa questão da adaptação. O cara chega, demora, o idioma, fica um pouco mais introvertido. Mas não tem. O Santos hoje não consegue concorrer com o time da Série B. Aí falou, não, tem jogadores jovens, promissores da Série C, mas não é pra agora. A gente precisa de material humano pra agora. Mas eu também vi o Lisca falando que ele ia se preocupar com o campo e ele ia tirar um pouquinho o corpo fora desse lance de contratação, da parte administrativa. Ele falou que ele não ia se meter. E uma coisa que o Fabiano sempre fala nos programas também, e o que está motivando essas contratações é que estão sendo indicações do Scout, né? Que foi o único que acertou, né? O Fernandes foi indicação do departamento de estatística lá do Santos. Se não fica o Maranhão, fica o Julio, o Angulo.
O cara vem o técnico, Maranhão, o Rúlio e o Angulo foram indicados por técnicos, dirigentes. Exatamente. Velasquez foi uma oportunidade de mercado. Velasquez não era assim, não. Foi aquele lance lá que tu sempre fala também do irmão do diretor de futebol, né? Do ex-diretor de futebol. Teve essa lambança toda interna aí. Tem a baguncinha lá, né? O Rueda acabou vendido aí. Luan no Santos, que história é essa, Fabiano? Porqueira, assim, nós temos... o cara tá bravo, esse negócio do Luan, do Corinthians, que falaram que ele vinha de graça, o Corinthians bancava 100%. Mas se ele jogasse 10 jogos, o Santos assumiria 30%. E assim gradativamente. Porra, vocês estão de brincadeira. Posso falar um negócio? Eu não acho mal, não. Ai, caça. Não acho mal. O que o Santos tem a perder? O Luan ele foi rei da América. Luan ou Patati? Não, eu choro. Assim, na verdade, eu não vejo essa bola no Patati. Luan ou Lucas Braga? Lucas Braga é um operário da bola, né? Na verdade, assim, o Lucas Braga ele é um cara que ele dá um sangue danado. Ele é importante taticamente, né? Eu acho isso uma chatice, mas taticamente ele é importante. Mas ele é um atacante que não faz gol, cara. É surreal isso. Quando o atacante, a principal qualidade dele é marcar o lateral, alguma coisa tá esquisita. Né? Ele chega na cara do gol, não sabe o que fazer com a bola. Tinha aquela escolha do professor Raimundo, quando era pra tirar 10, o cara falava uma bobagem, ele chorava. É o Lucas Braga. Ele cria. Chega na hora de cruzar a bola ou fazer o gol. Mas o Luan não tá nem criando. O Luan, eu acho que poderia ser uma oportunidade. E assim, mas primeiro eu teria que chamar o Luan, colocar ele dentro de um carro com 4 loucos dentro. Fala, irmão, é o seguinte, você quer jogar bola mesmo? Porque você não vai vir aqui passear, tirar uma onda na praia. O cara vem do rival, ele vai vir impressionado. Só pro vir do rival, ele vai impressionado. Se vier, então, mas assim, até traria com o preço do passe fixado. E se fosse nessa condição, de graça. Você tem o que a perder? Nada. 30%, aí tem que ver qual seria esse escalonamento, o contrato de um modo geral. Mas tem essa questão das 10 partidas que o Corinthians falou, né? Vai precisar do cara. Vai precisar do cara. Se tu contrata um cara desse, vai precisar do cara, né? É assim, já sabe o que falaram? Não tenha jogador ruim no elenco, que se tiver vai ter que usar uma hora. Então, mas com relação a esse lance dos 10 jogos aí, desculpa, Lúcia, te cortar, já levantaram hoje também, já escutei nego falando hoje que o Auro também tem essa condição, por isso que ele não é muito usado. Que se ele jogar um certo número de partidas, vai ter uma obrigação de comprar ele. E por isso que o São Paulo sofreu isso com o Pablo também. Sim. Não foi? Tanto que o Pablo voltou pro Atlético Paranaense, porque senão teria que acionar um contrato longo, de 3 anos. O Caleri no São Paulo foi assim e o São Paulo comprou, né? Tem uma hora que me parece, o Santos parece isso. Se vocês avaliarem muito assim os últimos jogos. Fisicamente, né? Os caras dão a alma por um time que não tá acertando. Vamos ser realistas. Então eu acho que tem uma hora que o jogador mesmo, ele fala, Você tá falando com relação a desânimo, né? Desânimo. E aí eu já falei inúmeras vezes isso sobre o João Paulo. Como eu acho sensacional aquele menino, porque ele meio que carrega... Quanto tempo ele tá carregando o Santos? 2 anos. Nas costas. E aí é onde eu falo, até onde vai... o emocional dele e até onde vai a força dele em continuar carregando o Santos nas costas. Então, mas você vê o Santos, na verdade, o elenco é a cara da derrota, né? Você olha pra cara do... Por exemplo, contra o Fortaleza, né? Há quem ache que o Santos jogou bem. Eu acho que foi um jogo ridículo. O Santos empatou 0x0. Valeu pelo ponto conquistado. Ponto foi bom. Valeu, Mas o jogo em si foi muito tenebroso. Foi muito E você viu que o Santos... A partir dos 25 do segundo tempo, 30, sentou no resultado, falando, ok, 0x0 tá legal, vamos empatar com Fortaleza. Rueda, ou sei lá, quem contrata um coach ali, meu. Sei lá, chama o Joel J aí, um cara que é fera nessa questão. Tô falando sério. Que era nadador, né? Era nadador. Mediano. Mediano, eu acompanhei a carreira mas depois se tornou um treinador bom. Eu falei um nome, mas pode ser qualquer outro, mas que deu uma chacoalhada... Você matou a pau. É isso. Olha só que diagnóstico preciso. Mas tinha que tratar o ânimo, falar pros caras, vocês estão... eu traria o Goulart de volta. Tô zoando, tô brincando. O Guga se assustou. Eu paralisei que nem o Chaves aqui. Vambora, né? Tô brincando, cara. O Will Basílio, será que o Santos fará contratações? É o que todo mundo... Você sabe, a gente ficou século, acho que 2... Como é que é? Pouso Alegre, não. Pouso Alegre?
Não sei. Will, fala de onde você é. De onde você E a é, gente Will? ficou muito tempo mesmo falando de contratação, Não é ele, não. mostrando contratação de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos nada. Mas todo E mundo agora tem grana. tá aí. Você viu, o São Paulo não mesmo tem contratou grana. o Galopo, né? É, estreou ontem sim, e tudo estreou mais. ontem. O Flamengo, então, nem se fala. Nossa. Contratou Cebolinha, contratou agora o Pulgar lá, que também atropelou uma pessoa lá, o chileno. E O tá Arturo, né? O Vidal. É que É. o Vidal, sei lá, bom jogador, mas eu acho que já tá de final. Só um parênteses nessa questão de contratação. Eu tava vendo o Lisca falando, tenho observado bastante o discurso, tanto do Lisca quanto do Newton Drummond. Boa. E eles falaram assim, poxa, a nossa carência é de um zagueiro, a gente precisa de lateral, a gente precisa de meia, precisa de atacante de velocidade. Precisa de técnico, dirigente, presidente. Aí você fala assim, tá, mas e tá negociando quantos? Não, a gente tem expectativa de trazer 2. São esses dois, se exatamente isso. a própria diretoria e o técnico identificam uma carência de 6 jogadores, só estão ali trabalhando com 2 e o que vem pela frente? Você tem alguma aí na manga Não, pra soltar mas pra a ideia gente, é essa, porque o que o Reda tá fazendo agora, viu, Guga, Lúcia? Tá dando uma antecipada no 23, né? antecipou, por isso que ele tá jogando tudo pra pagar em 23. Porque é em 23 que ele não vai ter as receitas comprometidas. Agora, da onde ele tá tirando essa entrada, talvez seja na economia do empréstimo do Maranhão, no salário dele, Venda do da Kaique. saída do Goulart, a venda do Kaique. Gustavo Henrique não saiu do Flamengo? Não entrou um Saiu. dinheirinho? Entrou. Acho que 680 mil reais. Entrou o negocinho do Luan Pérez Luan Pérez também. agora foi pro Fenerbahçe também. Foi pro Fenerbahçe? Foi. Não vai disputar a Champions pelo... Assinou hoje com o Fenerbahçe. Já foi apresentado. Ele e Gustavo Henrique foram apresentados dupla de hoje. zaga do no Fenerbahçe. Jorge Jesus, né? É. Jorge Jesus queria levar o Felipe Jonathan. Fizeram uma proposta, uma outra proposta hoje. Voltou, né? Parece que o... eles tão querendo Mas o levar. Lisca não vai deixar, o Lisca é doido, ele não vai deixar. O Lisca gosta do Felipe Jonathan. Né? Mas sabe por que não tem outro, cara? Pai e filho. Esse que é o duro da história. Tem o Não Lucas tem Pires outro. que tá machucado. Qualquer um, bota o Lucas Braga improvisado. Coitado do Lucas Braga, né, cara? Não interessa, mas... Se o Maneco tiver algum problema, põe ele lá. Não, pro seu não é Zé nada Alexandre contra, da vida. né, hein, Lúcia? A Lúcia, a gente assiste jogos juntos. Ela fala, quem é esse rapaz aí que parece estar com calça jeans molhada? Eu falo, é o Felipe Jonathan. Nossa, quem é esse rapaz aí que tem a cara da derrota? É o Felipe Jonathan. Não é maldade. Um mas dos é que líderes ele do elenco, né? Então, mas é líder ou é... Bom, deixa pra lá. Igrejeiro, né? Aquele cara do paneleiro, como dizem, né? Deixa pra lá. Fui eu que falei, hein?